Vamos aqui então dar sequência, nós fizemos a correção dos olhos aqui, mas neste caso, por ter uma diferença na intensidade de cor que havia antes aqui, este ficou com um tom de verde e esse ficou cinzentado, como geralmente fica quando você utiliza a imagem. Mas e aí? Não gostei porque está diferente, então eu gostaria de poder editar, né, e trabalhar uma cor dentro desses olhos. Tem várias formas de fazer isso aí. Entre elas, as ferramentas pincéis, que já vem aqui na sequência. Vamos aprender então a utilizar primeiro essa ferramenta pincel, depois eu vou explicar aqui e detalhar para vocês como trabalhar com ela. Eu vou criar uma nova camada aqui, utilizando a opção de camada, só para que eu não atrapalhe a minha imagem, né, e explique aqui mesmo, neste projeto, a utilização do pincel. Aqui eu vou ter a opção, né, de tamanho do pincel, então posso selecionar o tamanho, o diâmetro dele, assim com o botão direito também eu posso selecionar esse recurso. Eu tenho aqui opções do tipo de pincel em que eu quero utilizar, tem diversos e diversos formatos aqui para que vocês possam selecionar. Se você clicar aqui acima, nessa setinha, você também vai ter algumas outras pré-definições aqui do lado, nessa rodinha aqui, onde você tem pincéis básicos, pincéis para caligrafia, pincéis de sombra, naturais, diversos modelos. Seleciono, por exemplo, um tipo aqui de pincel natural, ele pergunta se eu quero trocar, né, o meu pincel, substituindo para pincéis naturais. Se eu quiser, eu clico em OK, ele vai então modificar e vai me dar os formatos aqui, ó, de pincéis naturais. O preenchimento deles já são diferentes, tá joia, do pincel comum. Ele tem aí uma forma de aplicação diferenciada. Você encontra diversos e diversos tipos de pincéis aí para poder baixar na internet. Eu vou mandar todos que eu tiver aqui também junto para vocês com curso. Tem muitos modelos aí interessantes, modelos já com imagens criadas, então é muito interessante os pincéis dentro do Photoshop. Além dos tipos dele, nós temos aqui a opacidade, que é a força de aplicação do pincel. Então agora perceba que ele vai ficar um pouco mais leve ali na sua aplicação. Temos aqui o fluxo, que é a proporção de aplicação dele, com menos fluxo. Ó, vai ficar aqui então uma coisa bem mais suave, mais levinha. Nós vamos entender a diferença de ambos aqui. Eu vou explicar para vocês passo a passo. Eu vou desfazer essas modificações que eu fiz no pincel. Basta eu vir aqui no histórico, clicar em nova camada. Ele desfaz, posso excluir a camada, criar outra também, sem problema. Eu quero redefinir esse meu pincel. Já desconfigurei tudo, quero que ele volte ao padrão. Para redefinir uma ferramenta, basta você clicar aqui ao lado. Ó. Ele vai ter então as propriedades de redefinição aqui nessa rodinha. Eu posso redefinir apenas o meu pincel, ou aqui, ó, em redefinir ferramenta, ou redefinir todas as ferramentas do programa. Então, todas as ferramentas que eu configurei, clicando aqui, ó, e dando a opção OK, ele redefine e ela volta para o seu padrão. Então, eu vou ter aqui o tipo de pincel padrão, opacidade 100, fluxo 100, é o valor inicial ali dado à ferramenta. Isso é interessante porque, se você desconfigurar alguma ferramenta, você já sabe, então, a partir de agora, como fazer para que você possa aí redefinir, né? Voltar com as configurações padrão, as configurações iniciais aí desta ferramenta. Redefinido, ele volta para o tamanho 13, eu vou aumentar um pouquinho ele aqui, ó, deixando ele um pouco maior, somente para que eu possa explicar. Vamos entender aqui o seguinte, a cor de aplicação está vermelha, vou colocar uma outra cor qualquer, um azul. Clico, seguro e arrasto. Esse é o pincel normal. Ele aplicou aqui uma intensidade de 100, né, e um fluxo de 100 com a cor azul. Se eu diminuo a opacidade, vocês viram então que ele aplica ela de uma forma mais suave agora, ó, mais raso, mantendo e aparecendo ali o fundo. Ó. Beleza. Só que o pincel, quando você clica, segura e arrasta, ele aplica uma vez. Ele aplicou então 21% de opacidade. Se eu solto o botão do mouse, clico, seguro de novo, ó, agora é 21 mais 21. E se eu for clicando várias vezes, ó, ele vai aplicando, daí a pouco eu já tenho 100, como aqui acima. Então tomem cuidado, quando você configurar fluxo ou opacidade, você vai clicar uma única vez, manter o botão do mouse pressionado e aí sim passar em toda a área que você deseja. Se você for clicando várias vezes, cada clique que eu der a mais, ó, ele coloca mais 20 e assim por diante. Então dá diferença, tomem cuidado quanto a isso. Vou desfazer aqui, redefinindo o que eu havia feito. A diferença de opacidade e fluxo são o seguinte, eu vou aumentar a opacidade, né, vou passar aqui ó, com 100 como eu tinha feito. Só que em vez de diminuir a opacidade agora, eu vou diminuir o fluxo, deixando ele bem pouquinho. Perceba que ele vai ficar mais intenso no meio e as pontas vai ficar com uma aparência um pouco menor. Ó.
Então, este é o fluxo. Aqui eu tenho nas partes de fora, né, uma intensidade um pouco menor e um fluxo maior da cor no centro ali. Então, não é muito utilizado, tá joia? Que se você clicar, segurar e arrastar, ele vai colocando aqui e aplicando a cor toda. Eu não costumo utilizar muito a opção do fluxo. Utilizamos mais aí a opção de opacidade. Tendo visto o pincel, na próxima aula, então, vamos trabalhar ele aqui dentro das áreas dos olhos, para a gente poder, então, criar aí um efeito um pouco melhor, né, do que esse efeito aplicado pela ferramenta Olhos Vermelhos.